Senhor, meu Deus e meu Pai, nós encontramos, meu Pai, de pé, Senhor, falando contigo nesta manhã, e pedindo, meu Deus, encarecidamente, que o Senhor venha falar conosco pela sua palavra, que o Senhor venha revelar, Senhor, o oculto, escondido, profundo. Tu sabes, meu Deus, daquilo que nós necessitamos e precisamos. Abre a nossa mente para entender, para compreender, Senhor, o que o Senhor requer de nós nesta manhã, no círculo de oração. Hoje é o segundo dia da campanha, meu Deus, que traz por título: mas esforçai-vos e não desfaleça as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Segundo as Crônicas, capítulo 15, versículo 7. Fala, meu Deus querido, porque desejamos, meu Pai, ouvir a tua voz. Fala, Senhor, de uma maneira tremenda e poderosa, Senhor, é o que eu lhe peço e agradeço, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de 2 Samuel, capítulo 18. Aleluia. Aleluia, louvado seja Deus. Tu és o Santo Deus de Israel. Livro de 2 Samuel. Aleluia. 2 Samuel, capítulo 18. Aleluia. E versículo 19. Aleluia. Versículo 19. Glória a Deus. Tu és santo, Senhor. Fala conosco, meu Deus, de uma maneira linda, meu Deus, e poderosa, Pai. Fala de uma maneira tremenda, Senhor. É que eu lhe peço, meu Deus, e lhe agradeço, em nome de Jesus Cristo. Quem encontrou diz amém. Aleluia. Então vamos ler. O título diz assim: Davi, sabendo da morte de Absalão, chora amargamente. Aleluia. Então disse Aimaas, filho de Zadoque, aleluia, deixa-me correr e anunciarei ao rei que já o Senhor o vingou da mão de seus inimigos. Aleluia. Mas Joabe lhe disse: tu não serás hoje o portador das novas, porém outro dia as levará, mas hoje não darás a nova, porque é morto o filho do rei. E disse Joabe a um cuxita: vai tu e dize ao rei o que viste. E o cuxita se inclinou a Joabe e correu. Amém? Podeis vos assentar. Aleluia. Aleluia. Eu tenho certeza que Deus, Ele tem uma palavra para nós aqui nesta manhã. Aleluia. Hoje está falando sobre a morte de Absalão. No livro de 2 Samuel, capítulo 18, meus amados irmãos, vemos que apesar de todo o empenho do rei Davi em salvar o seu filho Absalão, e por tristeza, ele acaba morrendo. E na atitude do rei, vemos o tipo de esforço que Deus faz para resgatar a alma do pecador, mas que muitas vezes, por seu coração endurecido, acaba perdendo. No campo da batalha, meus amados irmãos, enquanto cavalgava, o filho de Davi, Absalão, acabou sendo presa de sua maior vaidade. A Bíblia diz que os seus cabelos ficaram presos nos galhos de uma árvore e ele ficou pendurado e exposto sem nenhuma defesa. E a Bíblia diz que quando Joabe, capitão de Davi, soube, ele foi até o lugar onde estava e o matou. A Bíblia diz que desobedecendo a ordem direta do rei para que Absalão fosse poupado. A morte de Absalão, meus amados irmãos, marcou o fim da batalha.
e a vitória do rei Davi, que quando soube o que seu filho estava morto. A Bíblia diz que ele lamentou profundamente. Aleluia. Essa provavelmente, meus amados irmãos, foi a vitória mais amarga da vida deste grande guerreiro de Deus. Ele derrotou vários inimigos, aleluia, de maneira implacável, impiedosa, mas batalhar contra o próprio filho é tirar-lhe a vida, é muito triste, muito até para ele, aleluia. Então devemos estar cientes de que Davi ainda estava colhendo o fruto do seu pecado com Batseba. Mas mesmo assim, a humanidade nos leva a sentir apesar deste homem de Deus, que essa história sirva de exemplo também para nós e que nos dê sabedoria para mim, para você, ouvinte da palavra de Deus, para evitar erros como os dele. Se nós lemos, eu sei que nós não lemos tudo por causa do horário, mas se nós lemos 2 Samuel capítulo 18, do versículo 1 e 8, o que eu aprendo do 1 ao 8? Fala sobre a derrota de Absalão. Quando eu leio no livro do capítulo 18, do 9 até o 18, eu aprendo sobre a morte de Absalão. Quando eu leio o capítulo 18, do versículo 19 ao 33, eu aprendo que o lamento de Davi por Absalão. Então vamos ler comigo, se você está com a Bíblia aberta, né? Vamos ler comigo. 2 Samuel, capítulo 18, do versículo 1 até o 8. Aleluia. Vamos ler comigo. Davi passou em revista o exército e nomeou comandantes de batalhões de 1000 e de 100. Vocês estão acompanhando comigo? 18. Isso, 18 e o primeiro. Vamos lá agora o versículo 2. E depois dividiu o exército em 3 companhias, uma sob o comando de Joabe e outra sob o comando de Abisai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, e outro sob o comando de Itai, o geteu. Disse então o rei ao exército: eu também marcharei com vocês. Versículo 3. Mas os homens disseram: não faça isso, tivemos que fugir e eles não se preocuparão conosco, e mesmo que metade de nós morra em batalha, eles não se importarão. Tu, porém, vale por 10.000 de nós, melhor será que fiques na cidade e dali nos dê apoio. Versículo 4, acompanhem comigo. E o rei respondeu: farei o que acharem melhor. E o rei ficou junto à porta, enquanto os soldados marchavam, saindo em unidade de 100 e de 1000. Versículo 5. E o rei ordenou a Joabe, a Abisai e a Itai: por amor a mim, trate bem o jovem Absalão. E todo o exército ouviu quando o rei deu ordem sobre Absalão a cada um dos comandantes. Versículo 6. E o exército saiu a campo para enfrentar Israel, e a batalha aconteceu na floresta de Efraim. Versículo 7, onde o exército de Israel foi derrotado pelos soldados de Davi. Houve grande matança naquele dia, elevando-se o número de mortos a 20.000. Versículo 8, a batalha espalhou-se por toda a região, e naquele dia a floresta matou mais que a espada. Louvado seja Deus. Vamos continuar na leitura para nós lermos aqui, aprendemos com o Senhor. Livro de 2 Samuel, capítulo 18, do versículo 9 até o 18, que fala sobre a morte de Absalão. Durante a batalha de Absalão, montado em sua mula, encontrou-se com um soldado de Davi, passando a mula debaixo dos galhos de uma grande árvore. Absalão ficou preso nos galhos pela cabeça, ficou pendurado entre os céus e a terra, e a mula prosseguiu. Versículo 10. Um homem o viu e informou a Joabe: e acabei de ver Absalão pendurado numa grande árvore. Versículo 11, acompanha comigo. Você o viu?
Perguntou Joabe ao homem: por que não o matou ali mesmo? Eu teria dado a você 10 peças de prata e um cinturão de guerreiro. Olha que diz o versículo 12. Mas o homem respondeu: mesmo que fossem pesados e colocados em minhas mãos 1000 peças de prata, eu não levantaria a mão contra o filho do rei. Ouvimos o rei ordenar a ti, Abisai e a Itai: protejam por amor a mim o jovem Abisalão. Versículo 13. Por outro lado, se eu tivesse atentado traiçoeiramente contra a vida dele, o rei ficaria sabendo, pois não se pode esconder nada dele, e tu mesmo ficarias contra mim. Versículo 14. E Joabe disse: não vou perder mais tempo com você. Então pegou 3 dados e com ele traspassou o coração de Abisalão quando ele ainda estava vivo na árvore. Versículo 15, acompanha comigo. E 10 dos escudeiros de Joabe cercaram Abisalão e acabaram de matá-lo. Versículo 16. A seguir, Joabe tocou a trombeta para que o exército parasse de perseguir Israel, e assim deteve o exército. Versículo 17. Retiraram o corpo de Abisalão, jogaram-no num grande fosso na floresta e fizeram um grande monte de pedras sobre ele. Enquanto isso, todos os israelitas fugiam para casa. Versículo 18. Quando em vida Abisalão tinha levantado um monumento para si no vale do rei, dizendo: não tenho nenhum filho para preservar a minha memória. Por isso deu à coluna o seu próprio nome, chama-se ainda hoje Monumento de Abisalão. Continuando lendo no livro de 2 Samuel, capítulo 18, versículo 19 até o 33, fala sobre o lamento de Davi por Abisalão. Então Ahimaás, filho de Zadok, disse: deixa-me correr e levar ao rei a notícia de que o Senhor lhe fez justiça, livrando de seus inimigos. Não é você quem deve levar a notícia hoje, disse-lhe Joabe. Deixe isso para outra ocasião, hoje não, porque o filho do rei morreu. Versículo 21. Então Joabe ordenou ao etíope: vá dizer ao rei o que você viu. E o etíope inclinou-se diante de Joabe e saiu correndo para levar a notícia. Versículo 22. Todavia Ahimaás, filho de Zadok, disse de novo a Joabe: não importa o que aconteça, deixa-me ir com o etíope. E Joabe, porém, respondeu: por que está querendo tanto ir, meu filho? Você não receberá nenhuma recompensa pela notícia. Versículo 23. Mas ele insistiu: não importa o que aconteça, quero ir. Disse então Joabe: pois vai. E Ahimaás correu pelo caminho da planície e passou à frente do etíope. Versículo 24. Davi estava sentado entre a porta interna e a externa da cidade. E quando a sentinela subiu ao terraço que havia sobre a porta, junto à muralha, viu um homem que vinha correndo sozinho. Versículo 25. A sentinela gritou avisando o rei. O rei disse: se ele está sozinho, deve trazer boa notícia. E o homem aproximou-se. Então a sentinela viu outro homem que vinha correndo e gritou ao porteiro: vem o outro homem correndo sozinho. Este também deve estar trazendo boa notícia, exclamou o rei. A sentinela disse: está me parecendo, pelo jeito de correr, que o da frente é Ahimaás, filho de Zadok. É um bom homem, disse o rei, ele traz boas notícias. Versículo 28. Então Ahimaás aproximou-se do rei e o saudou. Prostrou-se com o rosto em terra diante do rei e disse: bendito seja o Senhor, o teu Deus. Ele entregou os homens que se rebelaram contra o rei, meu senhor. E o rei perguntou: o jovem Abisalão está bem? Ahimaás respondeu: vi que houve grande confusão quando Joabe, o servo do rei, ia enviar teu servo, mas não sei o que aconteceu. E o rei disse: fique aqui
ao lado esperando, e Amaás ficou esperando. Então Eutíope chegou e disse: ó rei, meu senhor, houve boa notícia, hoje o Senhor te livrou de todos os que se levantaram contra ti. E o rei perguntou a Eutíope: o jovem Abisalão está bem? E o Eutíope respondeu: que os inimigos do rei, meu senhor, e todos os que levantam para te fazer mal, acabe com aquele jovem. Então o rei, abalado, subiu ao quarto que ficava por cima da porta e chorou. Foi subindo e clamando: ah, meu filho Abisalão, meu filho Abisalão, quem me dera ter morrido em seu lugar. Ah, Abisalão, meu filho, aleluia, glória a Deus. Hoje Deus traz essa palavra aqui para os nossos corações, aqui nesta manhã. Eu acho que a luta maior que Davi passou, amém, foi com o seu filho Abisalão, amém, a maior luta dele. Às vezes a gente pensa que a luta é com as pessoas de fora, que é mais difícil. Não, o mais difícil é quando a gente luta com a nossa própria casa, com o nosso próprio sangue, aleluia. E hoje Deus, Ele trouxe essa palavra para nós aqui nesta manhã, aleluia, né? Davi, sabendo da morte do seu filho, ele chora amargamente, amém? Glórias a Deus, que nós não possamos, né, chorar amargamente, mas que possamos, amém, entender o querer de Deus, o que Ele está querendo nos ensinar, que do jeito dele é melhor do que a minha vontade, a sua vontade, aleluia. Então ele relata a morte de Abisalão, e os líderes militares que Davi indicou sobre os seus homens sugeriram que ele não fosse com as suas tropas para a batalha, para que ele fosse morto. Davi concordou, mas advertiu Joabe, Abisai e Aitai, dizendo: por amor de mim, tratai o jovem Abisalão brandamente e não o mate. Assim todo o povo ouviu quando o rei deu a ordem, todos os capitães acerca de Abisalão. E não foi isso que aconteceu, não é verdade? Os experientes líderes do exército de Davi sabiam melhor do que a inexperiente Abisalão como dirigir os combates nas difíceis condições da densa floresta. Saiu, pois, o povo ao campo a encontrar-se com Israel, e deu-se-lhe na batalha no bosque de Efraim. As forças de Abisalão sofreram uma derrota esmagadora. Foi bastante triste. Abisalão fica suspenso numa árvore e Joabe o mata. Olha cada coisa que Davi precisou passar. Amém? E Deus não quer que nós passamos por isso, né? Deus, Ele não quer que nós choramos amargamente, aleluia. Deus, Ele quer ser conosco, amém? Ele quer ser comigo. Então vamos colocar a nossa família, amém, no centro da vontade do Senhor, porque o Senhor sabe, aleluia, o que é melhor para mim, o que é melhor para você, aleluia. Continua confiando no Senhor, amém? Não saia fora da vontade do Senhor, porque Deus, Ele sabe o que está fazendo, amém? Deus sabe o que Ele está realizando. Não se desespere, aleluia, não chores, aleluia, somente glorifica o Senhor, porque Deus está trabalhando ao nosso favor, amém? Nada vai ficar impune, amém? Que o nosso Deus não possa ver, aleluia. Deus está vendo tudo o que se passa na mente, no coração desta pessoa. Somente confie, somente aguarde, né, no Senhor, aleluia, porque foi muito triste receber a notícia, Davi receber a notícia da morte do seu filho. Nenhum pai esperava por isso, amém? Então o rei, profundamente comovido, ele subiu à sala que estava por cima da porta e chorou, e andando dizendo, pensa a tristeza de Davi, aleluia, dizendo: meu filho Abisalão, meu filho Abisalão, quem me dera que eu morresse por ti.
Absalão, meu filho, era uma guerra entre Israel. Israel só poderia haver ali uma grande derrota. Ninguém saiu ganhando, mas todos perdendo. Pois todo o reino dividido contra si mesmo ficará deserto, aleluia. Mas antes de dar início à batalha, diante de todo o povo, Davi deu uma ordem que não foi cumprida, não é verdade? Tratai com brandura o jovem Absalão por amor de mim. Davi, por mais que o seu filho estava fazendo coisas erradas, principalmente contra o seu próprio pai, ainda o pai ainda mandou tratar com brandura, né? Não queria o mal do seu filho, enquanto Absalão desejava a morte do seu pai, do seu próprio pai Davi, desejava a preservação da vida do seu filho rebelde. Nós muitas vezes tratamos da mesma forma, né? Mas não é assim. Deus não olha como nós olhamos, Deus não vê como nós vemos, Ele não age como nós agimos. Só que Joabe descumpriu as ordens de Davi, não reconheceu como uma ordenança do rei, mas como apelo emotivo de um pai. Para ele, Davi estava sendo sensato ao colocar as suas emoções acima do seu próprio bem-estar e do bem-estar de Israel. Então foi lá e consumou o que causou em Davi profunda amargura. Ao invés de Israel celebrar a vitória, veste-se de luto. Exatamente é isso que acontece quando a conquista por oposições e holofotes supera a humildade, supera o amor. Eu creio que a arma mais poderosa do diabo tem sido a de colocar irmãos contra irmãos, filho contra os pais, pais contra os filhos. O egoísmo, o orgulho, a inveja, a desunião tem sido amplamente promovida pelos agentes satânicos. Iniciam a sua obra com doce falácia, até que ela eclode em dissabores, em discórdia, causando muitas lágrimas e sofrimento. A graça de Deus tem sido trocada por coisas que o tempo consome e por sentimentos que causam ruína e destruição. Aleluia. Os poderes das trevas estão em pânico, sabe que em pouco tempo lhe resta. Satanás está em alerta e tem adentrado até mesmo as portas das igrejas com grande leão, disposto a devorar o quanto puder. Oh, que o Senhor venha ter misericórdia. Ninguém está imune neste mundo, todos nós estamos inseridos na batalha cósmica, aleluia. Mas quem faz parte do exército do Senhor jamais irá ferir um companheiro de luta, aleluia. O caráter de cada um, meus amados irmãos, está sendo provado e não há sequer uma pessoa em que o Espírito Santo não esteja trabalhando. Um caráter moldado segundo o de Cristo será o único argumento que teremos para vencer o mal de uma vez por todas, entrarmos na vida, aleluia. Muitos que se dizem cristãos se erguerão nos últimos dias contra os seus próprios irmãos, como Absalão, aleluia, serão completamente dirigidos por sua obstinação, aleluia. Portanto, meus amados que estão me ouvindo, a palavra de Deus, vamos nos preparar, amém? Vamos nos despertar por uma experiência pessoal com Cristo a cada dia. Preparemos a nossa família, sim, pois juntos confiamos na intervenção divina. Vamos continuar confiando, exerceremos poder de influência que cada um por si não teria, aleluia. Caminharemos o rumo aos céus, é isso que Deus quer, na companhia de muitos que se converterão por nosso testemunho, aleluia. Absalão ficou preso pela cabeça e o inimigo tem feito o mesmo com multidões, entorpecendo a mente de muitos. Na vida surgem muitas situações adversas, muitas decepções e por vezes envolvendo pessoas que realmente nós amamos de paixão, de coração. Encarem tais situações como oportunidades e colocar em prática o verdadeiro amor. Aleluia, o amor que perdoa, fazendo isso e estendendo o perdão ao amigo, se tornar mais fácil conceder o perdão ao inimigo, protegendo o coração contra o rancor. Sabe por quê? Porque Davi estava disposto a perdoar seu filho, mesmo que o seu amor não fosse correspondido. Aleluia, não espere que corresponda o seu amor. Você que talvez está querendo que alguém corresponda a mesma coisa que você, o perdão, a amizade, a gentileza, mas
ame, perdoe, seja amigo, seja amiga, seja gentil, porque assim também o Rei Jesus também foi. Não troque a vitória, aleluia, final por horas de rancor ou por minutos de maledicência da vida alheia, pois pode faltar apenas um segundo para ter o seu futuro selado. Não há tempo para se perder tempo. Alguém tem sido, aleluia, uma cruz na tua vida, não é? Cristo te diz: a quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Aleluia. Na vida dolorosa, um homem chamado Simão andou com a cruz de Cristo por alguns instantes. Lembra disso quando você leu a Bíblia? Mas ela não foi o seu instrumento de morte, e sim o de Cristo. Portanto, ninguém mais precisa ser crucificado. O sacrifício perfeito já foi feito. É preciso apenas entender que a cruz foi instrumento de salvação. Entende agora o papel de tua cruz? Não enxergue o inimigo com que lhe persegue como alvo de sua ira, e sim como ferramenta, aleluia, em favor de fortalecimento de sua fé. Aleluia. Fique nesta palavra, guarde esta palavra na tábua do teu coração. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e faça brilhar a luz de Deus sobre a tua vida, não somente hoje, mas para todos sempre. Meus amados irmãos, diga amém.